Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para você aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Então já peço para você, correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele joinha, aquele gostei, aquele like para ajudar o canal. E se você é novo, tá conhecendo o canal pela primeira vez, já aproveita e se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificações, porque aqui a gente não deixa você aí sem saber o que acontece no dia a dia do nosso clube. Demorou? Então o vídeo de hoje aí vamos trazer novidades sobre a questão do Thales Magno. Parece que a diretoria do Vasco está estudando a possibilidade de não liberar o jogador para a seleção brasileira, então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, uma sequência ali complicada, mas eu quero saber de vocês aí o que vocês acham em relação a esses próximos 6 jogos do Vasco. Vamos falar também sobre os desfalques, que o Vasco terá aí 2 desfalques importantes para a próxima partida contra o Corinthians fora de casa, e quais são os jogadores que podem estar aí substituindo, né, esses desfalques, e falar também sobre a explicação da diretoria do Vasco em relação à questão dos ingressos, e também a mais 2 assuntos aí importantes no final do vídeo que eu quero trazer para vocês aqui, uma entrevista super legal do Carlos Germano, que a gente vai deixar o link para vocês assistirem, e também um aviso importante para a galera aí que vai estar participando hoje às 10h30 da noite do sorteio de 2 camisas do Vasco aqui no canal ao vivo, beleza? Então vamos que vamos aí começar o vídeo, né, falando sobre a questão do Thales Magno. Como a gente sabe, o Thales foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, que vai estar disputando a Copa do Mundo da categoria agora em outubro, né? E o Thales teria, teoricamente, que se apresentar à seleção brasileira no dia 7 de outubro. Com isso, o Vasco aí perderia o atleta por até 10 partidas, dependendo ali de como a seleção tiver o desempenho nessa Copa do Mundo, nessa seleção for passando as fases, for chegando ali às quartas, semis e talvez a final, o Thales desfalcaria o Vasco ali por um grande número de jogos. E obviamente, como todo vascaíno sabe, hoje o Thales é o principal jogador do Vasco. Não tem nem o que discutir, um garoto de 17 anos aí, recém-completados, assumiu a responsabilidade, subiu ali com muita competência e vem sendo a referência do Vasco, vem sendo aquele jogador que realmente é aquele toque diferente no time, é o nosso jogador ali que quando a situação aperta, ele chama a responsabilidade. Ontem quase fez um golaço, dá assistência. Não foi a melhor partida do Thales ontem, mas é o jogador que ainda assim é aquele jogador que pode fazer a diferença para o Vasco. E parece que a diretoria aí do Vasco, os seus advogados, a cúpula ali dos diretores estão estudando a possibilidade de não liberar o jogador. O jogador talvez possa ficar, pode ser ali que gere, né, um certo desconforto entre Vasco e CBF. Lembrando que o próprio rival, né, o próprio Flamengo já fez isso no passado com o Vinícius Júnior, né, entrou num acordo com a CBF e o Vinícius Júnior não disputou uma competição ali pela Seleção Brasileira Sub-17, então pode ser que o Vasco use alguns recursos para poder manter o menino aí nessas 10 partidas que ele poderia estar desfalcando o Vasco no Brasileirão. Porém, o Luxemburgo, né, que não é bobo, já está ali vendo possibilidades, vendo opções, né, caso o Thales venha realmente a vestir a camisa da seleção. O Luxa já está tentando se virar, tentando ali ver quais seriam as opções mais interessantes para substituir o Thales. Eu diria que a opção natural, né, a opção mais fácil ali seria a entrada do Marrone no time, a manutenção do Ribamar e do Rossi, para que o Vasco ali pudesse continuar, né, tentando buscar os resultados positivos. E falando em resultados positivos, o Vasco aí tem uma sequência, os próximos 6 jogos do Vasco. O Vasco vai estar pegando aí Corinthians próximo domingo, né, fora de casa. Depois o Vasco mantém fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro a gente vai estar jogando meio da próxima semana, na quarta-feira. Depois o Vasco retorna a São Januário para pegar o Santos. Ou seja, são 3 pedreiras que a gente tem pela frente nos próximos 3 jogos. 3 adversários muito difíceis, 2 fora de casa, 1 em casa. Depois a gente sai de novo para pegar o Avaí, um adversário ali já mais um pouco não tão bem na tabela. Então acredito que o Vasco pode sim conseguir uma vitória fora de casa. E depois a gente volta para São Januário para pegar Fortaleza e depois Botafogo. Então são 6 jogos pela sequência,
3 fora, 3 aí no Rio de Janeiro. Eu acredito que desses 18 pontos que a gente tem pela frente, se nós conseguirmos ali 10, 11 pontos, já seria sensacional. Acho que já daria um salto na tabela, respiraria com muita tranquilidade, chegaria ali aos 35, 36 pontos, né, dependendo dessas pontuações. Quero saber de vocês aqui nos comentários, quantos pontos você acredita que dessas próximas 6 partidas o Vasco conseguirá obter, né? Vai conseguir aí, ó, 3 vitórias, 1 empate, 3 vitórias, 2 empates? Quero saber de vocês aqui nos comentários aí em relação a esses 6 jogos: Corinthians, Atlético Mineiro, Santos, Avaí, Fortaleza e Botafogo. Qual é o palpite da galera aí de vocês sobre essas questões? E lembrando também que agora começam os jogos de meio de semana. Era para essa semana o Vasco pegar o Atlético Mineiro no meio da semana, porém acabou sendo transferido para a semana que vem, e agora a gente vai ver muito jogo, quarta e sábado, quarto e domingo, quinta e domingo. Então fiquem aí ligados, porque agora é pegada até o final do ano, muita coisa acontecendo, e com certeza essa sequência pode ser aí boa ou ruim, vai depender muito do preparo físico do Vasco e também da moral e confiança dos nossos jogadores. E falando nisso, o Vasco terá 2 desfalques importantes para a próxima partida fora de casa contra o Corinthians. Um por suspensão, que é o Oswaldo Henrique de Boca Negra, e o outro é por questões contratuais. O Richard, que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Vasco por questões ali do jogador ser atleta do Corinthians. O Vasco não poderá utilizar o Richard. Já substituições, né, naturais seriam a entrada do Werley ou do Ricardo Graça na zaga e talvez ali do Felipe Bastos no meio de campo. Porém, eu como vascaíno quero saber, e o Breno? O que está acontecendo? O Breno aí, desde que a diretoria do Vasco assumiu, ainda não jogou, vem em recuperação, a gente entende, a gente sabe que é uma questão complicada do joelho dele, ele já vem indo para alguns jogos, inclusive no jogo de ontem não foi relacionado, então a gente quer saber. Queremos aí uma explicação. Cadê? O Breno joga? O Breno pode jogar? Eu acho que já está na hora do torcedor vascaíno ter algum tipo de alento em relação à situação dos jogadores. Breno, Ramon, acho que a diretoria, comissão técnica, precisa expor aí a situação desses atletas. São os atletas aí caros, obviamente não são atletas baratos, que não vêm jogando com a camisa do Vasco. São jogadores ali que, se não tivesse no clube, o Vasco poderia estar investindo essa grana em outros jogadores. Então a gente precisa entender. O Breno pode já, por exemplo, ser titular nesse jogo do domingo ao lado do Leandro Castan? Cara, eu acho que seria uma baita de uma zaga, né? Seria uma zaga realmente de respeito, porém o Breno precisa de ritmo de jogo, precisa ali entrar em campo, e até agora nada. Então queremos saber aí dessa possibilidade do Breno poder voltar a vestir a camisa do Vasco como titular numa partida oficial. E, como eu falei, em relação ao Richard, que não poderá jogar, o Lucha tem algumas opções, ele vinha utilizando o Felipe Bastos com uma certa frequência. Vamos ver o que vai acontecer, não sei se vai ser o Bastos, não sei se vai ser algum outro jogador ali que ele possa ter em mente, mas enfim, 2 desfalques importantes que o Vasco terá para esse jogo em relação à partida do Corinthians. E agora a diretoria do Vasco, né, no vídeo que eu soltei hoje de manhã, eu fiz aí um pedido, né, de esclarecimento à diretoria do Vasco em relação à questão dos ingressos, né? A diretoria do Vasco tinha se pronunciado que tinha vendido mais de 19 mil ingressos, porém ontem, após a partida, foi divulgado que os ingressos vendidos foram de apenas 17.400, 16.400, alguma coisa dessa natureza, e a diretoria do Vasco soltou uma nota agora há pouco falando que essa diferença aí se deu em relação às pessoas que realmente não compareceram ao estádio ontem, né, sócios, ingressos ali que realmente tinham sido adquiridos, mas não foram utilizados na partida. Então obrigado pela nota aí, a gente fica agradecido aí pelo esclarecimento, pela explicação que vocês trouxeram aí em relação a isso. E é óbvio, a gente só fez aqui um pedido, a gente não criticou, como eu falei, não foi uma crítica, foi apenas um pedido de esclarecimento. E agora aqui, antes de terminar o vídeo, tenho 2 mensagens importantes. Hoje foi ao ar aí uma entrevista com Carlos Germano no Papo de Jogador, no canal Fala Vascaíno. Se você não está inscrito no Fala Vascaíno, se inscreve lá, super legal. Eles estão fazendo toda segunda-feira entrevistas aí super legais. Vou deixar a entrevista do Carlos Germano aqui, ó, no cantinho da tela. Assista lá no final do vídeo aí para você ficar informado e sabendo aí de detalhes, né, do Carlos Germano, que trabalha no Vasco, e lembrar todo mundo que é membro
oficial do canal. Hoje, às 10h30, mais ou menos 10h30, 10h45 da noite, eu vou estar entrando ao vivo aqui no canal para fazer o sorteio de 2 camisas oficiais, uma oficial do Vasco, uma oficial do canal, e você que é membro terá o direito de participar. Infelizmente, você não vai poder receber aquela notificaçãozinha, né, que vai no seu celular, porque vai ser uma live privada, somente para os membros que vão estar aí, obviamente, participando. Então eu vou deixar o link dessa entrevista em 2 locais diferentes. Um é na aba comunidade do nosso canal, então na página principal do canal tem uma aba lá escrito comunidade, vou deixar o link lá para os membros do canal, e também nos nossos 2 grupos de Zap. Se você não está participando, tem o link também na aba de comunidade lá. E se você quiser participar desse sorteio, dessa rifa das 2 camisas e ainda não é membro, corre, porque você tem às 10, 10h30 da noite aí para estar virando membro do canal, ó, botãozinho azul e branco logo aqui embaixo do vídeo, escrito seja membro. A partir de R$1,99 você se torna um membro do canal e tem todos os benefícios aí, sorteios, camisas, grupos exclusivos aí de Zap, Facebook, mando aí recado pra galera direto lá no grupo do Zap, e obviamente lembrando a todo mundo que a gente vai arrecadar a grana dos membros, e na final de semana aí que a gente tá entrando, a gente vai fazer uma doação pra vaquinha do centro de treinamento em seu nome, meu nome, em nome do canal e em nome da torcida vascaína, beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, vire membro do canal e ó, assiste aqui a entrevista com o Carlos Germano, que ficou super legal, valeu? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque Vasco é Vasco, esta é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Valeu, assiste aí, galera, vale a pena. Abraço.